Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data é importante para reforçar as reivindicações em prol da igualdade e dos direitos das PCDs. Entre as batalhas enfrentadas está a das crianças com transtorno do espectro autista, que têm o direito de serem matriculadas em escolas de ensino regular. A socialização é um direito de todos e para as crianças com transtorno do espectro autista, essa inclusão é muito importante. É que as janelas de desenvolvimento precisam ser respeitadas. A gente tem dificuldade, embora a gente consiga perceber características, nós comunicamos aos pais, mas alguns deles têm uma certa dificuldade de aceitação. Então demoram muito para buscar ajuda, para fazer uma avaliação mais precisa. E esse tempo é um tempo que se perde, é um tempo precioso, né? Porque as conexões, as estimulações são todas feitas, né? nessa janela, aí vamos dizer. Existem múltiplos graus de autismo e cada um deles tem suas características. Por isso, é importante entender a criança. Os pais precisam ter o diagnóstico e, para ajudar nesse processo, por lei, todas as crianças têm o direito de estudar em escolas com ensino regular. A primeira coisa é você fazer uma avaliação diagnóstica em relação às necessidades básicas da criança. Então, por exemplo, é uma criança não verbal, então ela precisa de um tipo de atuação ali do professor em relação a ela, um projeto próprio para o desenvolvimento dela, mais focado na questão da comunicação. Se é uma criança que é verbal, mas ela tem dificuldade de motricidade, então ela vai ser trabalhada de uma forma para desenvolver essa habilidade necessária. Esta advogada explica que a lei não é nova, mas o ativismo deu força para a causa e cada vez mais pais estão buscando os direitos dos filhos. Além disso, quando necessário, a escola deve fornecer um profissional capacitado para acompanhar o aluno em sala de aula. Todas as escolas elas são obrigadas a elaborar o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, que são roteiros pedagógicos que, na prática, acabam não promovendo uma aprendizagem regular dessas crianças. E aí é nisso que entra a figura dos profissionais de apoio. Nós temos principalmente o professor auxiliar, que deve ser um profissional com a formação adequada, com a especialização adequada, mas também temos outros profissionais que dão esse suporte para a higiene dessa criança, para a alimentação. As leis são válidas para escolas públicas e privadas. Caso não seja cumprida, os pais devem procurar seus direitos nos órgãos responsáveis. Se for um aspecto discriminatório, como, por exemplo, a recusa de uma matrícula, tem que procurar a polícia, porque a gente está falando de uma questão criminal. Mas, envolvendo uma escola particular, o PROCON também é uma entidade que deve ser acionada. E caso haja essa necessidade de um professor auxiliar, de um profissional de apoio, se a escola voluntariamente não proporcionar, aí tem que buscar o judiciário, através de uma ação judicial, para que esse direito seja garantido, essa acessibilidade e essa inclusão sejam promovidas. A Regina tem um filho diagnosticado com TEA. Para ela, ter buscado uma escola que cumpre os direitos do Manuel foi fundamental para o desenvolvimento dele. É fundamental para a criança que é autista interagir na escola, né? Porque eles me ajudaram muito no desfraude dele, no ir no banheiro, no dividir, em tudo. Eu acho que é importantíssimo não ter preconceitos, né? Ficar atento aos sinais, não achar que a criança tem atraso de fala, é normal, não andar é normal. Tem que procurar um profissional, porque quanto mais cedo o diagnóstico, mais a criança se desenvolve.